também no ar, através dos rastros químicos, que também tem a mesma função dos alimentos, ou seja, nos debilitar, nos emburrecer. Não bastando o controle mundial sobre o que comemos, eles, os senhores do mundo, agora estão preocupados também com o que plantamos nos fundos das nossas casas, até mesmo com as galinhas que criamos naquele galinheirozinho lá nos fundos. E até isso vão controlar através do Codex Alimentários, que entra em vigor a partir do dia 31 de dezembro de 2009. Esse é o processo físico. E quanto ao processo mental? Você já viu aqui o exemplo. TV, escola, como os demais que foram aqui representados pelas bolinhas brancas. A TV, que é a mais forte ferramenta do sistema, por exemplo, ela tem um vasto poder de induzir desejos que partem desde a ideia do materialismo desenfreado, até mesmo ao gosto, à luxúria, a sermos amantes de um falso poder que jamais iremos alcançar. Mas quem é esse sistema? Quais são seus objetivos? Quem criou o sistema? Antes de tudo, devemos saber qual a definição de sistema. Sistema: conjunto de elementos entre os quais haja alguma relação, disposição das partes ou dos elementos de um todo coordenados entre si e que formam estruturas organizadas. Reunião de elementos naturais da mesma espécie. Método, plano, modo, jeito, modo de governo, de administração, de organização social. O sistema é tudo que está à sua volta, tudo que foi criado ou que existe e que te mantém inserido dentro dele. É um mundo regido pelas leis regras, sendo produto direto das instituições governamentais. Ele se manifesta sob diversas formas, como por exemplo a religião, as instituições financeiras, o ramo de entretenimento, o governo. Estas são algumas das formas na qual o sistema se manifesta. O sistema é baseado no poder, na imagem, no medo. Ele não tolera questionamentos e odeia quem consegue ser ele mesmo. Ele cria dependentes e os controla. Faz com que você viva em um mundo que acha que vive ou tenta viver. O sistema força o indivíduo a se programar desde o seu nascimento e a se tornar um escravo. Mas o escravo, de uma forma bastante sutil, imperceptível, não como no tempo dos escravos que nós já conhecemos. Vale dizer que a imposição pelo medo vem desde a antiguidade. Podemos colocar os egípcios, os gregos, os romanos, os ingleses, os americanos e tantos outros. Cada um deles fez uso da força e da repressão, como por exemplo Napoleão, Stalin, Hitler, Mao Tse-tung, Idi Amin, tantos outros. Ou pela força ou pela autoridade divina, como faziam, por exemplo, os faraós, que alegavam serem Deus na terra, ou ainda como os imperadores romanos. Em parceria com a Igreja Católica, eles colocavam o rei com ligação direta com Deus e privava o povo de adquirir qualquer tipo de conhecimento. A tudo que o povo queria classificar como novo conhecimento, eles taxavam de heresia e assim mataram muitas pessoas. E hoje em dia, será que essa imposição não existe mais? Vasculhando esses pensamentos, acabamos vendo que a realidade em que vivemos, e essa que ora você está descobrindo, é terrível. Mas a Matrix é real. Você sabe do que estou falando? A Matrix? Você deseja saber o que é a Matrix? Ela está em todo lugar, em torno de nós. Agora mesmo aqui nesta sala. Pode vê-la quando olha pela janela ou quando liga a TV. Pode senti-la quando vai trabalhar, ou vai à igreja, ou quando paga os impostos. Ela é um mundo
que se apresenta aos seus olhos para que não veja a verdade. Que verdade? De que é um escravo, Neil. Como todos, você nasceu cerceado numa prisão que não sente pelo olfato, paladar ou tato. Uma prisão para sua mente. Infelizmente, não se pode contar a ninguém o que é a Matrix. Você tem que ver por si mesmo. Do que você necessita? O sistema dita que o consumo por quinquilharias e inutilidades é um sinal de status. E acabamos por interpretar isso como sentido da vida. Desenvolvemos então um gosto pelo materialismo. Hoje não é mais necessário uma lei marcial de caráter ditatorial ao estilo passado de Napoleão, Stalin e tantos outros. Você já é oprimido pelas próprias pessoas que possuem uma opinião pré-definida. Agora imagine que você comece a enxergar o que está por trás do véu da ilusão e não se contente mais com a margem do rio e que você queira agora se aprofundar nele. Será que você seria capaz de suportar que certas verdades são devidamente maquiadas para que se pense que é apenas conto da carochinha? E o que você faria se percebesse o quanto isso influenciou a ser o que é? Ver os outros ainda vivendo dentro desta ilusão e ficarem mais e mais dependentes dela a cada dia, como se fosse uma droga. E você tentando alertá-los da mentira que eles estão vivendo, mas eles te ridicularizam, te chamam de conspiracionista, de maluco, de imbecil, ou uma outra pessoa frustrada na vida. Afinal, as pessoas que vivem nessa mentira inconscientemente criam uma defesa mental em prol de se defender, de defender o seu mundinho, sem se dar conta do que está acontecendo ao seu redor. Aceitamos os valores e mudamos de acordo com a vontade deles, através da mídia, do entretenimento ou até do senso comum. Mas parcialmente sabemos ou sentimos que existe algo errado. Mas muito de nós perdemos a autonomia dos nossos próprios atos e deixamos tudo isso nas mãos deles, porque eles suportam a culpa bem melhor do que nós. E quantos de nós já ouvimos alguém dizer assim: a culpa é do governo? Não é verdade? Será que não temos grande parte desta responsabilidade? Uma pessoa condicionada acredita que já existe muita responsabilidade para ela, como, por exemplo, a sua carreira, os seus estudos, o futebol ou o shopping no final de semana, e por aí vai. Então podemos dizer que por mais que esse sistema, ou seja, o governo, religião, entretenimento, educação, leis, por mais que ele seja falho, nós alegremente damos nossas rédeas para ele. E ele nos cria como bebês, ou como eles costumam mesmo se referir a nós, como gado. E aí o fardo pesa. E então nos são fornecidos esses mecanismos para nos distrair, como se distrai um rato de laboratório. Até mesmo para que esse rato espere chegar a sua hora. Assim, não percebemos o que está à nossa volta.